Bom dia a todos. Feliz sábado. Estendo esses cumprimentos aos irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais, pela internet, pessoas próximas aqui e pessoas até bem distantes, como o pastor, ex-pastor, sempre pastor aqui da Igreja Central, meu amigo Jorge Roura, que está lá na Espanha, residindo lá, e ele, sempre que pode, ele está nos assistindo, eu mantenho contato com ele. Agradecemos também as pessoas que vieram aqui hoje pela primeira vez. Sintam-se em casa, sejam bem-vindos. A Igreja Adventista Central de Florianópolis é uma igreja que acolhe as pessoas com muito carinho, com muito amor. A família em todos os sentidos, desde os casais, desde os filhos, até porque temos uma escola adventista vinculada à nossa igreja. Então, a Igreja Adventista dá uma atenção especial para as famílias em todos os sentidos. Antes de abrirmos a Escritura, a palavra, para ler o texto básico da mensagem desta manhã, vamos orar mais uma vez. Aqueles que puderem, fechem os seus olhos, curvem a sua fronte em sinal de respeito e adoração ao nosso Criador. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua presença aqui. Desde que esse culto iniciou, Senhor, Tu transita no nosso meio. Isto está escrito na Tua palavra, que quando 2 ou 3 se reúnem em Teu nome, Tu estás no meio. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Queremos te agradecer, Senhor, porque Tu manteve em nós o Teu sopro de vida e Tu mantens em nós, Senhor, a saúde. E por isso estamos aqui, nesta manhã de sábado, manhã que Tu criou para nós, aqui nesta igreja. Este culto, Senhor, é dedicado a Ti. Por isso eu, que preparei a mensagem, Senhor, coloco nos Teus pés todo o meu intelecto, todo o meu pensamento, toda a minha vaidade. Tudo que for humano, eu lanço nos Teus pés neste momento. E Te peço, Senhor, que Tu uses somente aquilo que Te interessa no estudo que foi feito, para que os Teus filhos que aqui estão, e os Teus filhos que estão nos seus lares, ouvindo e ávidos para ouvir a Tua palavra, que esta palavra, Senhor, desça no coração deles, mas não saia dali sem fazer diferença. Que esta palavra, Senhor, seja como a palavra que está no profeta Isaías 55, não volta para Ti vazia. Isso tudo nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto para a mensagem da nossa manhã, eu vou colocar ele no telão também. O texto para a mensagem da nossa manhã está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Evangelho de Lucas, no capítulo 10, somente o versículo 25, nós vamos analisar esta pergunta. E na sequência veremos uma outra pergunta, e vamos fazer essa pergunta para nós. E todos nós que tivermos a resposta para esta pergunta, podemos nos dar por satisfeitos. E aqueles que não tiverem a resposta para essa pergunta, uma resposta convincente, uma resposta que os convença, nós vamos encontrar na Escritura a resposta que vai nos convencer. Está escrito em Lucas 10, então no capítulo 10, no versículo 25, o encontro que Jesus teve com um perito da lei, um exímio conhecedor da lei, e ele perguntou para Jesus: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Antes de analisarmos o conteúdo desta pergunta, que vocês de forma inteligente já estão vendo o conteúdo porque está realçado em amarelo,
e marcado de vermelho as palavras que importam nesta pergunta, vamos analisar uma outra pergunta igual a esta, feita por outra pessoa que procura Jesus Cristo e faz a pergunta idêntica, mudando somente um detalhe da pergunta. Esse é conhecido como o jovem rico, ou rico. Ele aproximou-se de Jesus e perguntou: Mestre, o que eu farei para ter a vida eterna? A pergunta é a mesma. O perito perguntou: o que eu faço para herdar a vida eterna? E o rico: o que para ter a vida eterna? Mesmo sentido, mesmo objeto, a vida eterna. Nós temos em nós, inoculado no nosso DNA da criação, o desejo e o anseio pela vida eterna, porque nós fomos criados para a vida eterna. A vida eterna se afastou de nós momentaneamente, por causa da desobediência do nosso ancestral Adão. Somente por isso. Porque Deus disse para Adão: não coma da árvore, porque se tu comer, certamente tu morrerás. E depois Deus disse que os anjos deviam ficar acampados ao redor da árvore, para que o homem não tivesse acesso a ela e tivesse a vida eterna. Momentaneamente, então, a vida eterna se afastou de nós. E a nossa vida passou a ser temporal. Ela tem início e fim, esta vida terrena. Mas nós temos um anseio de vida eterna, tanto que esses dois perguntaram: o que faço para herdar? Herdar? Será que ele tem direito? Só se herda o que você tem direito. O perito foi muito sábio na pergunta dele, porque ele era perito, e nós vamos ver como ele era um excelente perito da lei. Porque ele tinha certeza que a vida eterna era dele e ele queria ela como herança. Por isso que ele perguntou: o que eu faço para herdar a vida eterna? Mas só que nós estamos falando de coisas etéreas, coisas intangíveis. Ninguém viu a vida eterna, se bem que vida eterna é uma conotação de tempo, de continuidade, de eternidade. Porque se eu quisesse falar para vocês de lugar, eu falaria do reino dos céus. O reino, sim. O reino, nós temos uma noção, uma consciência, porque nós sabemos, lembramos do faraó do Egito e da corte dele. Nós lembramos dos reis de Israel e lembramos da corte de Salomão, e de Davi, e de Salomão, e de Saul. Sabemos que tem um rei, tem um trono, tem príncipes, tem servos, tem soldados. A gente tem uma noção física humana de reino. Então a gente consegue entender o que é o reino dos céus, mais ou menos, na nossa ótica humana. Porque o nosso cérebro foi desenhado por Deus para nós trabalharmos através de comparativos. Eu sei o que é bom porque eu sei o que é ruim, eu sei o que é quente porque eu sei o que é frio. Nós somos sentimento, carne, matéria. O primeiro som que nós ouvimos antes de sair do ventre foi o coração da nossa mãe pulsando quando estávamos no ventre dela. O primeiro sentido que nós tivemos foi o seio da nossa mãe quando mamamos e sentimos o sabor quente do leite. Nós somos assim, matéria. Tudo que for matéria tem explicação para nós. O que não for matéria precisa ter uma explicação, um comparativo. Por isso que nós vamos ver o seguinte: antes de buscarmos na Escritura a resposta para estes dois, do que é vida eterna, porque não sou eu que vou responder para vocês, quem vai responder é a Escritura. Antes de nós buscarmos na Escritura o que é vida eterna, nós precisamos entender o que é o reino eterno. Porque a vida é um tempo do reino, mas antes do tempo do reino, há o reino.
E esses dois estavam buscando a eternidade, tempo. Eles queriam algo que não acabasse mais. Mas será que eles estavam preocupados com o reino propriamente dito? Ou era com a continuidade da sua vida? Quer seja o rico para ficar sempre rico, quer seja o perito para ficar sempre inteligente, ou quer seja ou por causa de um infeliz que queria mudar de vida na eternidade. Por isso que o tempo, a vida eterna, não é tão importante quanto o reino. Porque, como eu disse, tempo é num lugar. Quem questionou Jesus Cristo a respeito do reino eterno, foram os discípulos. Os discípulos perguntaram para Jesus, quando ele contou a parábola do semeador: Mestre, explica-nos a parábola do semeador. Aquele que você conhece, saiu, semeou a semente, caiu em terra boa. Explica-nos a parábola do semeador. E Jesus Cristo então vai dizer agora por que ele falava por parábolas. E a resposta é para nós. Parábolas nós sabemos. Parábolas é uma similitude. Eu digo na tua linguagem o que tu sabes fazer, aquilo que tu precisa entender. Assim funciona o nosso cérebro. Por isso que Jesus Cristo falava por parábolas. Porque Ele desenhou o nosso cérebro. E o cérebro nosso precisa de um comparativo. Parábola é uma similitude. Ele falava para o pescador assuntos de pesca. O reino dos céus é semelhante à rede. Ele falava para o criador de ovelhas: o reino dos céus é semelhante ao pastor. Ele falava para o construtor: o reino dos céus é semelhante ao homem que construiu. Sempre fazendo os comparativos. Aí sim, a ficha cai e as pessoas entendem o que Jesus Cristo está querendo dizer com o reino dos céus. Está aqui Mateus 13, 10. É óbvio que aquilo que eu disse no início, nós não sabemos o que é o reino dos céus. Ninguém voltou para contar. Porque não desceu no nosso coração o que é o reino dos céus. Está escrito, Paulo disse isso na carta aos Coríntios. Não desceu, e ninguém consegue conceber o que é o reino dos céus. E Jesus Cristo então adotou uma técnica de ensino interessantíssimo que são as parábolas. Vocês sabem quantas parábolas Jesus falou? No mínimo 40. No mínimo 40. E vocês sabiam que 27 são únicas? Que só tem num evangelho? E que as outras 23 repetem-se, e às vezes em outros evangelhos? Só uma curiosidade para vocês. 27 parábolas são únicas. Só aquele evangelista contou aquela parábola. Quando Jesus então contou a parábola do semeador, ele vai dizer agora o porquê que ele fala por parábolas. E é para nós esta resposta. Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Reino, então, não é uma coisa muito simples de entender. Reino são os mistérios de Deus no reino. E aí Jesus Cristo, então, conta, como eu falei, 40 parábolas. Uma delas nós vamos finalizar a mensagem de hoje. É uma parábola maravilhosa. Pouca importância é dada a ela, mas ela possui algo muito forte que as outras não têm. Jesus Cristo, então, falava por parábolas para nos dizer os mistérios do reino dos céus. Um probleminha aqui. Vamos encontrar na Bíblia o que a resposta para o perito. O que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para herdar a vida eterna? Mas o que é a vida eterna? É uma questão de tempo?
ou não? Vida eterna na Escritura, João, e as 3 respostas estão com João, em 2 evangelhos e numa carta, do que é a vida eterna. João diz então que o mandamento do Pai é a vida eterna. A primeira resposta, o mandamento é a vida eterna. Agora vamos ver os 2 tipos, as 2 figuras que nós falamos há pouco. O mestre, o perito da lei e o jovem rico. O rico aproximou-se de Jesus e disse: o que eu faço para ter a vida eterna? E o que Jesus disse para ele? Obedeça os mandamentos. Jesus então vinculou vida eterna à obediência de mandamento. Jesus vinculou vida eterna à obediência de mandamento. Jesus disse isso. Queres ter a vida eterna, rico? Obedeça aos mandamentos. E o rico perguntou para ele: quais? E Jesus Cristo citou 5 mandamentos do decálogo. Não mate, não furte, não adultere, não diga falso testemunho e honra teu pai e tua mãe. E citou um mandamento da lei, Levítico 19:18, ame o próximo como a ti mesmo. Jesus, para o rico, citou Êxodo 20, de 12 a 16, e Levítico 19:18. Faça isso, rico, e tu terás a vida eterna. Nós sabemos como é que essa história termina, de forma triste. Já faço isso. Não fazia, não. Não amava o próximo como tinha que amar. E Jesus Cristo foi leve com o rico. Só falou que ele devia amar o próximo. Jesus não puxou 4 mandamentos do decálogo iniciais e não puxou o que ele vai puxar agora para o perito da lei. Esse merecia uma resposta completa e abrangente. Para o rico foi esta a resposta: obedeça aos mandamentos. Porque eu falei para vocês que a primeira definição de vida eterna é o mandamento. O verbo é. O verbo é. O seu mandamento é a vida eterna. Você sabe o que é o verbo é? É verbo de ligação, de substantivo com qualidade, com adjetivo. Vida eterna é mandamento. Não é mais ou menos, não. É vida eterna. É verbo imperativo, afirmativo. Vida eterna é mandamento. Agora vamos voltar para o nosso amigo perito. O perito perguntou para ele: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo foi, entre aspas, no nosso conceito social, mal educado. Porque no nosso conceito social não se responde uma pergunta com outra. E Jesus Cristo respondeu uma pergunta com outra. Por quê? Porque esse perito veio com uma armadilha para Jesus Cristo. E o perito perguntou: o que faço para herdar? E Jesus Cristo disse: o que está escrito na lei? Como é que tu lê? Perito, o que tu lê lá na lei que tu conhece tão bem? O que está escrito lá? E agora Jesus Cristo não respondeu, como respondeu para o rico. Deixa para o perito responder. E o perito, por ser perito, respondeu Levítico 19:18. O Shema: ouça, ó Israel, ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Conhecia Levítico 19:18, conhecia a lei, e conhecia Deuteronômio, ele conhecia Levítico 19:18. Ame o próximo como a ti mesmo. Aqui o perito respondeu: ame o Senhor. Até o 27, ele citou Deuteronômio 6:5.
E ame o próximo, ele citou Levítico 19, ou seja, o perito respondeu o que está na lei. Observem que ele não respondeu o que está no decálogo. Jesus Cristo puxou 5 do decálogo e mais um da lei. Muito interessante. Então, as duas pessoas que questionaram Jesus Cristo têm a resposta do que é a vida eterna. Mandamento. Simples. Nada mais do que isso. Conhece os mandamentos? Cumpra. Obrigação nossa é conhecer os mandamentos. Muitos de nós erram não conhecendo as Escrituras, palavras de Jesus. Jesus, de quem essa mulher vai ser esposa na eternidade, se ela casou com 7 irmãos? Jesus respondeu o quê? Vocês erram não conhecendo as Escrituras? Vocês não sabem que na eternidade ninguém casa se dá em casamento? Deus o livre nós errarmos e não conhecer as Escrituras. Porque esses aqui conheciam as Escrituras. E Jesus Cristo disse, vida eterna é mandamento. Resposta de Jesus. Verbo é. Vamos para o segundo é? Vamos para o segundo é de Jesus Cristo? Me desculpa, eu tomar uma água, minha boca está seca. O segundo é de Jesus Cristo. Esta é a vida eterna. Que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A segunda informação que o apóstolo João nos dá. João disse que a vida eterna é o mandamento, e João está dizendo agora que a vida eterna é conhecer. E não conhecer uma pessoa, conhecer 2. Conhecer o Pai e conhecer o Filho. Como é que tu conhece a irmã Vera, irmão Mauro? Conhece bem a irmã Vera, né? Eu também conheço bem a minha esposa Cláudia, minha filha Bianca deve conhecer bem meu genro Ricardo. Todos que são casados aqui, a Fernanda e o Fábio, você conhece muito bem. Irmã Francine e o Hamilton, se conhecem bem. Como é que a gente se conhece, irmão Samuel? Como é que a gente se conhece? Primeiro namorando, noivando, casando. E o grande conhecimento virá no casamento, onde a gente troca as escovas, onde eu tenho que estender a cama de manhã, porque se eu não estender a Cláudia, minha hora atravessada. Não, mas tudo bem, ela já lava a louça, né? Deixa que eu estenda a cama, pelo menos, né? É conhecimento, é andar junto. Conhecimento. E a gente só conhece uma pessoa andando junto. Mas vem cá. Mas a vida eterna é conhecer a Jesus Cristo? E nós estamos andando com Jesus Cristo? Nós estamos convivendo com Ele como marido e mulher? Se não estivermos convivendo com Jesus como marido e mulher, eu sinto em dizer que não conhecemos Jesus Cristo. Porque conhecer não é uma leitura, isso é teoria. Um livro da história eu conheço muita coisa, mas eu não conheço profundamente quem foi Napoleão, quem foi Dom Pedro, não conheço. Conhecimento é diferente de leitura. E vocês sabem qual é o princípio de conhecimento? O princípio é divino. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Agora eu conheço, porque essa minha mão direita conhece essa minha mão esquerda, porque eu sou uma carne só. Eu não me engano a mim mesmo, até para ter posso enganar alguém, mas a mim eu não me engano. Isto é conhecimento, é fusão, não é 2, são 1. Por isso que vida eterna é conhecer o Pai e conhecer a Jesus Cristo. E como eu estou dizendo, tudo que eu digo para vocês aqui não sai da minha cabeça, não deve sair. Tudo que um pregador afirma, ele tem que mostrar. Pelo menos eu sou assim, até porque sou advogado. Se eu não convencer um juiz, eu perco a ação. Preciso provar. Qual é o artigo que está isso? Qual é o código que está isso? Tem que ser assim. Então nós estamos vendo na Escritura o que eu estou dizendo aqui para vocês. Se unirá a sua mulher, serão uma só carne. Aqui embaixo, Jesus Cristo diz, eu e o Pai somos um. Que bonito! Que bonito! Não há separação entre Jesus Cristo e o Pai. Somos um! Que nem eu e a minha esposa, que nem essa mão com essa mão aqui. Um! Mas Luiz Fernando, tu está louco?
Tu quer que a gente seja esposa de Jesus, noiva de Jesus? Não sou eu que estou dizendo, não sou eu. O profeta Isaías disse: o teu Criador é o teu marido. Se o teu Criador é o teu marido, trata de conhecer o teu marido. E aí, então, nós temos a segunda resposta do que é vida eterna: é conhecer com profundidade. Marido e mulher é tão profundo que há uma relação sexual feita por Deus para o leito conjugal. Fora do leito conjugal é arremedo, é trágico, traz consequências, e Deus o livre. Bom, então, vida eterna, nós sabemos duas coisas já: é mandamento e é conhecer. E agora nós vamos ver o seguinte: uma vida eterna que é um pouquinho diferente dessas duas, porque essas duas aqui eu mostrei para você o seguinte: depende de mim, depende de cada um. Tu quer a vida eterna, tu quer obedecer mandamento, vai conhecer os mandamentos e vai praticar os mandamentos. Depende de ti, depende de mim. Se tu acha que o mandamento foi revogado, que Deus tenha misericórdia de ti, porque Ele disse: passa os céus e passa a terra, minhas palavras não passam, não cai um jota ou um tio até que tudo se cumpra, e não se cumpriu, porque Ele não voltou ainda. 1 Tessalonicenses 4,16 está esperando se cumprir, da ordem de Deus, soar a trombeta do arcanjo. Jesus Cristo volta sobre as nuvens para nos buscar, nos acordar. Não se cumpriu isso ainda. Então, como que alguém tem coragem de dizer: este mandamento não vale mais? Mentira. Mentira de quem pregou essa mentira por aí. Todos os mandamentos estão em vigor. Foram mudados, revogados, leis sociais, alimentação, alguma coisa nesse sentido. Mas aquele escrito pelo dedo de Deus, 2 vezes em tábua de pedra, o dedo que me formou do barro, revogado, 2 vezes ele escreve o mandamento, e alguém tem coragem de me dizer que o mandamento foi revogado? Não acredite nisso. Tiago 2,10 diz que quem é réu de um é réu de todos. Quem descumprir o mandamento não está conhecendo os mandamentos. Não está conhecendo os mandamentos, não tem vida eterna. Cuidado. Bom, esses dois que eu falei para vocês, mandamento e conhecer, dependem de nós. Eu tomo uma decisão: quero conhecer Jesus como meu marido. Quero saber tudo de Jesus. A hora que chega em casa, a hora que ele se levanta, eu quero saber tudo de Jesus. É meu marido? Que história é essa? Eu não vou saber que o meu marido chega em casa de madrugada, eu não estou sabendo. Não. Eu tenho que saber tudo do meu marido. Aí é conhecer a Jesus. Mandamento: eu quero obedecer a todos. Me digam qual que foi revogado, eu vou estudar, eu não sou burro, Deus me deu a mente dele, a inteligência dele. Eu vou dizer se foi revogado ou não, vá na conversa das fábulas por aí. As fábulas estão cheias, as teorias estão cheias, criação do mundo por aí está cheio. Doutrinas de reencarnação está cheio. Doutrinas de imagem está cheio, vocês sabem disso. Esses dois dependem de mim, mas agora vamos ver um terceiro e último conceito do que é vida eterna, que não depende de nós. Agora sim. Agora a vida eterna mudou. Agora a vida eterna é uma pessoa. A vida eterna caminha. A vida eterna fala. Jesus Cristo é a vida eterna. João, de forma maravilhosa, diz daqui em João 1:2, depois vocês veem em casa: nós vimos a vida, nós tocamos na vida, nós sentimos a vida. Que coisa maravilhosa, né? João está dizendo aqui: a vida se manifestou em nós e nós a vimos. Ele diz mais que eles tocaram na vida, eles sentiram o cheiro da vida. Jesus era a vida. Jesus é a vida. Vida eterna, então, meus amigos, num breve resumo: vida eterna é conhecer, vida eterna é um mandamento e vida eterna é uma pessoa. Vida eterna é Jesus Cristo. Se Ele é a vida eterna, e Ele é o autor da vida eterna. Ele é o doador da vida eterna. Não busca a vida eterna em coisas, em pessoas e em teorias. Busca a vida eterna em quem é
o doador da vida eterna. Eu conheço as minhas ovelhas, eu dou a vida eterna para as ovelhas. Não busque em lugar nenhum vida eterna, vai quebrar tua cara. A vida eterna é com teu marido, Jesus Cristo. Busca nele a vida eterna. Está tudo muito bonito. E aonde que eu entro nessa história? Será que eu preciso fazer alguma coisa? Jesus é a vida, o mandamento é a vida, conhecer Ele é a vida. Mas eu preciso fazer alguma coisa real, concreta, a minha vida tem que mudar, eu tenho que sair diferente daqui, eu tenho que fazer algo que eu não fazia antes. A mensagem do púlpito tem que mudar vidas. Nós não podemos sair vazios, e a culpa não é do pregador. Pode vir a pior mensagem aqui. Deus não deixa um servo dele dizer bobagem aqui em cima. Alguma coisa sai da boca. Se uma mula falou, como que um pregador não vai falar? Claro que fala. Às vezes não é aquela the best que tu esperava. Não, às vezes é um baixinho como eu. Longe de ser um pregador, um teólogo, né? Nós temos que agora fazer a nossa parte. Eu ouvi uma vez, achei muito interessante, quando eu era de uma outra igreja, o pastor criou uma figura e disse assim: quando tiver uma barreira, uma alfândega para os cristãos, o guarda da alfândega vai perguntar assim para as pessoas, diz de cabeça, João 3,16. Se não disser João 3,16, não entra, porque não é cristão. Porque João 3,16 é a sinopse, é o resumo da palavra de Deus, é o resumo da Bíblia, está tudo ali, o Evangelho está ali. Tudo o que tu quiser da Bíblia está aqui dentro, condensado, concentrado ali. João 3,16. Deus, nós, Jesus e vida eterna. Ali. Em João 3,16. Deus amou de tal maneira que deu a vida eterna para que nós, crendo, tenhamos a vida eterna. Nós, então, crendo. Primeiro passo que nós temos que dar. Crer é uma decisão nossa, não obriga ninguém a crer. Minha tia estava no hospital para morrer, eu sabia que ela ia morrer, nós sabíamos que ela ia morrer, e eu corri e levei o Novo Testamento, digo: tia, eu venho todos os dias aqui para ler o Novo Testamento para ti, tu queres, tia? E a minha prima que estava do lado, que é essas coisas aí de esoterismo, de árvores, não sei o quê, ficou tão brava, e me ofendeu: tu nunca mais tu fala com a minha mãe sobre essa tua religião. E minha tia morreu. Minha tia morreu. Não cumpriu os requisitos da vida eterna, salvo a misericórdia de Deus, no estertor da morte, que ela tenha lembrado que alguém um dia falou em Jesus Cristo para ela. Porque se ela lembrou dos esoterismos da filha, os requisitos estão aqui, né, meus irmãos? Então nós temos que crer. Luto que eu coloquei ali é de lutar, tá? Porque Paulo, na primeira carta ao Timóteo, ele diz assim para nós, usando um termo comparativo, um termo de guerra, um termo de combate, até porque na época Israel estava sob o jugo romano, então a figura era do soldado. Paulo usava muito isso. Na carta aos Efésios ele descreve a armadura do cristão. Então Paulo usa muito a figura combate. Então ele diz: combata o bom combate, tome posse da vida eterna. Que interessante! A vida eterna, então, está ali, mas eu preciso lutar para conquistar, para tomar posse. É um território que aonde está a vida eterna, e eu preciso lutar e pegar a vida eterna para mim, porque ela não virá para mim, não cairá no meu colo. Eu preciso lutar, combater para ter a vida eterna. Verdade, porque Jesus Cristo diz que o reino é tomado por esforço. Ele diz que a porta é estreita, poucos se achegam a ela. Claríssimo que é. Luta, combate para nós termos a vida eterna. Como vocês estão atentos e prestando atenção, que maravilha! Vida eterna é um presente, é um dom, é uma pessoa, é obedecer aos mandamentos, mas eu também tenho que fazer
algo para a vida eterna. Eu também tenho que fazer algo para manter este casamento. Eu tenho que fazer algo para agradar o meu marido, do qual eu digo que conheço. Eu tenho que lutar pela vida eterna. Porque vida eterna, como eu disse, é uma questão de tempo no reino. E o reino Jesus Cristo definiu por 40 parábolas. O reino é assim, o reino é assim, o reino é assim, o reino é assim. Entenderam, meus filhos? Vocês que eu criei uma mente lógica, com início, meio e fim, que vocês partem da premissa maior para menor e chegam a uma conclusão. Eu desenhei o cérebro de vocês. O cérebro de vocês não é cérebro de animal, não é cérebro de computador. Eu desenhei o cérebro de vocês. O cérebro de vocês funciona assim. Vocês têm que pensarem assim. Que bom que é assim. Que bom que é assim. Que bom que eu não penso diferente de como Deus fez. Porque o que Ele faz é perfeito. O meu fígado funciona sem o meu cérebro. Meu coração pulsa sem eu dar ordem para Ele. Que bom que as coisas de Deus são assim. Então, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, eu tenho que lutar pela vida eterna. Já falei que eu tenho que crer, que Deus deu Jesus Cristo, Deus nos deu Jesus Cristo, para que nós, crendo, tenhamos a vida eterna. Crer. E tenho que lutar, combater o bom combate para lutar. Agora, lembram-se que eu falei para vocês que eu ia falar uma parábola que eu acho uma das mais lindas. Não olhem para lá, olhem para mim, depois vocês olhem para lá. Essa parábola chama-se Parábola das Ovelhas e dos Bodes. É uma das parábolas que tem era uma das mais longas. Eu acho que ela só perde para a do semeador em extensão. Ela é uma das mais longas, mas ela tem uma profundidade teológica, essa parábola, que se essa parábola não acontecer na nossa vida, tudo que eu falei aqui vai sair do teu coração. Se vocês entenderem esta parábola, o que nós falamos aqui nesta manhã vai fazer diferença na nossa vida. Essa parábola, Jesus Cristo diz assim: o reino é como um rei que veio, reuniu as nações e separou à sua direita as ovelhas e separou à sua esquerda os bodes. E ele disse para quem estava na sua direita as ovelhas: vinde, benditos, para o reino preparado para vocês. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me abrigaram. Eu estive doente e vocês me visitaram. Eu estive nu e vocês me vestiram. E eu estive preso e vocês me visitaram. Quando, mestre? Quando que tu teve nu? Quando que tu teve com fome? Quando que tu teve com sede? Quando que tu teve doente, mestre? Como querendo dizer, eu estou sempre contigo, te cuidando, mestre. Quando isso? Quando vocês fizeram a um desses pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. E vocês, bodes da minha esquerda, vão para o fogo preparado para o diabo e seus anjos. Porque quando eu tive fome, não me deram de comer, tive sede, não me deram de beber, fui estrangeiro, não me acolheste, tive nu, não me vestistes, tive doente, não me visitaram, tive preso e não me visitaram. Quando, mestre, que aconteceu isso? Quando não fizeram para um dos menores irmãos. Como é que finaliza a parábola? O tema da nossa mensagem. Vocês, os justos, para a vida eterna. Os justos para a vida eterna. Pergunta dos nossos amigos lá em cima: o que faço para herdar a vida eterna? O que faço para ter a vida eterna? Aqui está o mandamento
que Jesus Cristo diz que é a vida eterna, aqui está o mandamento, aqui está o ouça, ó Israel. Ame o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Por quê? Porque quando fez a uns pequeninos, para quem fez? Para Ele. Olhem que maravilha, quando eu faço para alguém, eu estou cumprindo 2 mandamentos que Jesus Cristo disse, não para o perito, disse para o mestre da lei, na outra intervenção, qual é o mais importante mandamento da lei? Aí Jesus Cristo não perguntou para ele, Jesus Cristo mesmo respondeu. Deuteronômio 6,4, Levítico 19:18. Ame a Deus de todo o teu coração e ame o próximo como a ti mesmo. Nesta parábola aqui, meus irmãos, está a essência, está o resumo do mandamento, do conhecimento, do amor que Jesus Cristo disse que nós temos que ter pelos nossos irmãos. E nesta parábola diz que quando nós fizemos para os pequeninos, estamos fazendo para Ele. Não fique em casa lendo Bíblia achando que tu está salvo. Não fique guardando o teu dinheiro como o jovem rico guardou. Não fique sonegando o teu tempo para Deus, como o perito fazia. Conhecia a palavra, mas não tinha salvação. O Evangelho tem que ser posto em prática, senão ele é morto. Água do mar morto. O Evangelho tem que ser vivo. Tenho mais uns minutinhos ainda. Nós temos aqui na nossa nave hoje 2 tipos de pessoas com certeza. Nós temos aquelas pessoas que se enquadram perfeitamente no que foi dito aqui. Pessoas que sabem que vida eterna é um mandamento, pessoas que sabem que vida eterna é conhecer o Pai e o Filho, e pessoas que sabem que vida eterna é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Pessoas aqui sabem disso. Pessoas aqui estão praticando o Evangelho. Estão falando para o mundo aí fora, ou de forma audível, ou contribuindo com o seu bolso para a salvação. Há N maneiras de falarmos para as pessoas de salvação. N maneiras, não há uma. N maneiras. Quando tu compra um pacote de bolacha para dar para alguém, tu estás amando essa pessoa porque tu está dando vida que é tua, tu trabalhou para isso. Aqueles 5, 6, 7, 10 reais é tempo da tua vida. Isso é prova de amor. Dá uma literatura que nós temos em abundância aqui na igreja, tu está sendo um porta-voz, mas de ti não saiu nada. Agora, se tu der uma literatura e der mais alguma coisa, se tu te oferece para fazer algo por essa pessoa, um estudo, se tu dá um sapato, se dá isso, então tu estás fazendo alguma coisa. Quando tu atende um chamado da igreja que precisa de pessoas em todos os departamentos, recepção, aventureiros, jovens, quando tu atende um chamado da igreja, tu estás dando vida, demonstrando amor aos pequeninos e, por reflexo, fez para mim. Que bom que eu estou falando com estas pessoas. Eu me incluo nessa classe. Eu me incluo. Porque desde que eu entrei nessa igreja, eu nunca disse um não para as dezenas de chamadas que eu tive. As pessoas que me chamaram foram pessoas inteligentes que sabiam o que eu poderia ir ou não ir. Que bom. Agradeço as pessoas que me chamaram de forma inteligente. E eu nunca disse não. Estou aqui hoje porque eu atendi um chamado. Que bom que temos essa classe de pessoas aqui, que estão cumprindo a parábola das ovelhas, fazendo para o próximo, fazendo para Jesus. Mas aqui também tem pessoas que não estão fazendo ainda alguma coisa que podia ser feito aqui. A mensagem dessa manhã é para ti também, para que tu te conscientize, te levante
e comece a fazer algo, e não importa para quem. Eu fui no hospital falar com a minha tia. Temos que fazer algo, temos que nos movimentar, temos que nos mexer. Então, se você não está fazendo algo por aquele que pagou o preço caro da tua salvação, a partir de hoje, lance mão no arado, põe a mão na massa. E acredito que tenha mais um tipo de pessoa aqui dentro que deseja conhecer Jesus da maneira que muitos já conhecem. E para conhecer Jesus, há um primeiro passo. E é muito simples, muito mais simples que carregar a nossa cruz. É muito simples. É só dizer com os seus lábios a oração que Paulo nos ensinou em Romanos 10. Se com os nossos lábios nós confessarmos e crermos em Jesus Cristo e que Deus o ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Bem simples. Vou finalizar a mensagem desta manhã fazendo uma oração. Ninguém precisa levantar a mão, é evidente, mas eu vou orar por essas 3 classes de pessoas que estão aqui nesta manhã. Aqueles que já aceitaram Jesus e estão cumprindo os 2 mandamentos maiores, ame o próximo e ame a Jesus Cristo. Estão cumprindo mesmo. Parabéns para ti. Eu vou orar por ti para que Deus continue te capacitando, te dando forças, graça, para ti cada vez tu cresças mais. Porque, meus irmãos, Jesus está às portas. O Felipe, filho da faxineira do condomínio que eu sou síndico, um menino bonito de 18, 19 anos, prosperando nos ingleses, montou um frango lá, uma coisa, e realizou o sonho da vida dele. Comprou uma moto, coisa mais linda. Eu não quis colocar aqui no telão, porque não caberia. Comprou uma moto, coisa mais linda, e mandou a foto dele ao lado da moto grande para a mãe, para Mary, uma alegria. Ele vem do Rio Vermelho, faz a cura para os ingleses, dá de frente com o ônibus e ali ele fica morto. O inimigo está ceifando pessoas. E ele busca ceifar quem não tem a marca, quem não tem o selo, quem não tem a salvação. Esse ele tira a vida a hora que ele quer. Aqueles que têm o selo, que têm a marca como nós, ele não toca. Porque ele quis tocar em Jó e Deus disse para o inimigo, tu não toca na vida dele. É assim. Nós precisamos ter a marca, o selo de Deus, a salvação. Já temos, glória a Deus pela nossa vida. Mas será que o teu parente tem? O teu irmão, o teu tio, o teu vizinho, o teu colega de serviço, será que eles têm? Será que tu vai dormir bem? Se o teu amigo morreu numa curva de moto e tu não falou de Jesus para ele, não permita isso. Não permita isso. 6 vezes Jesus Cristo disse, me visita, veste, me cobre, me tira a sede, me tira a fome. Os nossos pequeninos irmãos, nós temos que fazer isso. Vou orar por ti. Aqueles que não estão fazendo isso, vou orar também por ti. E aqueles que não conhecem ainda Jesus Cristo desta forma que eu apresentei, que Ele é uma pessoa, que Ele é a vida eterna, que Ele é a salvação, eu vou orar por ti. E por ti, que vai fazer essa oração pela primeira vez, eu te peço uma coisa. Tu verbaliza isso. Vamos fechar os olhos e tu vai verbalizar isso. Essa verbalização é para o mundo espiritual. O pai e o filho não precisam, eles te ouvem no teu coração. Mas o inimigo da tua vida, que está preparado para fazer armadilha contra ti,
hoje ele vai ouvir essa oração, e hoje acabou os planos dele contra ti, porque hoje o teu nome está mantido no livro da vida, e tu estás protegido pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso que é importante, não deixa para amanhã as decisões cruciais, e nós estamos falando aqui de reino dos céus e de vida eterna. Todas as pregações são maravilhosas, mas nós falamos sobre vida eterna. A razão da vinda de Jesus Cristo foi nos dar a vida eterna. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que foi trazida aqui. Como é bom Te ouvir, Pai, como é bom abrir o Evangelho, como é bom ouvir as verdades, a sabedoria, Senhor, que temos na Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque temos acesso a ela. Obrigado porque Tu nos dá conhecimento, inteligência para entendermos, Senhor, a Tua palavra. Obrigado porque Tu nos dá o Teu Espírito Santo, que nos revela as verdades profundas que estão aqui na Tua palavra, e verdades tão simples, Senhor, que falam de Ti, de salvação e de vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Estamos aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Igreja Central de Florianópolis. Pai, nós queremos Te pedir pelas pessoas que já Te conhecem como Senhor e Salvador, que sabem que Tu és a vida eterna, que sabem da missão que tem de levar o Evangelho adiante, de falar para as pessoas a tempo e fora de tempo, que Tu estás às portas, que Tu breve voltarás. O tempo está findando. Capacita os Teus filhos, Pai, que têm esta mensagem no coração. Dá intrepidez e ousadia para eles, que eles falem sobre Ti, para as pessoas que precisam, a tempo e fora de tempo. Pai, nós queremos Te pedir também pelos Teus filhos, que já Te aceitaram como Senhor e Salvador, que têm o Seu nome escrito no livro da vida, mas que estão numa mornidão espiritual. Estão acomodados, Senhor, não estão falando a tempo e fora de tempo da necessidade, da urgência da salvação para os pequeninos que estão se perdendo e que o diabo está ceifando diariamente, como a gente vê com essa sociedade em degradação que nós estamos vendo, Senhor, em todas as áreas da sociedade, quer morais, quer espirituais, Senhor. Nos dá então capacidade, Senhor, intrepidez, que sejamos soldados com a palavra nas Tuas mãos, falando para as pessoas do nosso lado, Senhor, do nosso convívio, dos estranhos, das formas, das multiformas que Tu tens para cada um de nós. Abençoa esses irmãos. E estas pessoas, Pai, que estão aqui no culto, ou que estão nos seus lares, que ainda não fizeram a confissão de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para daqui para frente ter uma vida nova, uma vida em abundância, ter o seu nome escrito no livro da vida, ter a certeza da vida eterna, ter a certeza do reino, a certeza da eternidade. Essas pessoas, Senhor, vão fazer essa oração que eu vou fazer agora. Vão verbalizar para que seja ouvida pelo mundo espiritual. Senhor Jesus, eu Te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, me leva para casa, muda a minha vida a partir de hoje, me usa como um servo, como um instrumento Teu. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Senhor, nos leva para casa. Neste sábado temos a lição da Escola Sabatina na sequência. Que tenhamos um bom sábado, um sábado de paz, de alegria, que tenhamos uma boa semana que se inicia mais tarde, que possamos viver dignamente em sociedade, cumprindo com os nossos compromissos, abre portas de trabalho para aqueles que estão precisando, restaura a família daqueles que estão com problema, restaura a saúde daqueles que estão com a saúde debilitada ou com problema, tira dos hospitais as pessoas doentes, como a minha mãe, com 92 anos, que está saindo caridade hoje. Faz a Tua vontade, Senhor, na vida dos doentes, Senhor. Prolonga a vida, restaura a saúde daqueles que devem ter a saúde restaurada. Tu sabes todas as coisas. Te agradecemos pela Tua presença aqui. E tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.